Olá, boa noite, graça e paz a você. Que Deus continue te abençoando grandemente nesse fim de noite, como te abençoou durante todo o dia. Hoje nós continuaremos falando sobre o fruto do Espírito como caráter cristão. Falaremos hoje sobre alegria. Mas antes, eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer por esse dia maravilhoso, pelas nossas vidas. Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, nos livrado. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha com ação poderosa sobre as nossas vidas, nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa ser transformado segundo a vontade sua, a vontade do seu Espírito. Que o Senhor possa criar em nós o espírito voluntário que precisamos ter. Vem sobre os nossos corações e nos ensina na noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Estamos falando sobre fruto do Espírito como caráter cristão. Falamos de amor semana passada e hoje nós vamos falar sobre alegria. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia ou apenas me escutar. O texto de Filipenses, capítulo 4, do verso 1 até o verso 14. Ele diz assim: Portanto, meus irmãos, meus amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que pensem de forma concordante no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois junto se esforçam comigo no Evangelho, também como Clemente e como os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento e também o que aprendestes e recebestes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Alegrei-me de forma soberana no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste o meu favor ao vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas os faltava oportunidade. Digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também estar honrado. De tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. Meus irmãos, quando nós falamos sobre alegria, sobre sentimentos, sensações, existe muita confusão sobre as nossas vidas em relação a isso. E não é diferente sobre alegria e felicidade. Há essa confusão. Para muitos, alegria e felicidade são sinônimos. É a mesma coisa. Mas não é bem assim. Vamos lá. O que é a felicidade? A felicidade em si está ligada às circunstâncias. Ela está ligada a algo externo. Ou seja, eu estou feliz porque tudo vai bem comigo. Se não vai bem, eu fico triste. A felicidade, então, precisa de algo externo para que aconteça. A alegria já não. A alegria não está condicionada às circunstâncias em si. Ela tem a sua base real
na confiança da fé, independente das lutas, independente dos reveses da vida, nós temos certeza da justificação de Cristo nas nossas vidas. Assim, falamos da alegria como sendo a alegria do Espírito Santo. Ok, então vamos lá. A alegria do Espírito Santo, então, é a presença dele em nós. Então, a alegria é a presença do Espírito Santo. A característica da alegria, como fruto, é uma postura que independe de circunstâncias, independe dos sentimentos, se baseia na própria presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O texto que nós lemos de Filipenses trata muito desse tema, o tema da alegria. Muitos falam que é a carta da prisão, e sim Paulo está preso em Éfeso, mas é a comunidade da alegria. É assim que Filipenses é bem conhecido. Paulo está preso e falando sobre alegria às pessoas da igreja de Filipe. É um desafio, então, a carta de Filipenses, tá? O que vai tornar tudo muito espetacular, tudo muito bonito, tudo muito interessante. Filipenses 4:4, vou lembrar vocês, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu vou dizer outra vez, alegrai-vos. É um texto sobre alegria acima de qualquer coisa, de qualquer circunstância, de qualquer crise, de qualquer problema, pois é saber que Cristo está contigo. Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua vontade. O 17 e 18 do mesmo capítulo 2 diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos e me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulem comigo. Paulo aqui, ele está no prefácio da sua morte, ele está falando isso, a libação. Eu vou ser oferecido como sacrifício a Cristo. Paulo incentiva então a comunidade de Filipos a uma alegria baseada no fato de crer em Cristo, crer em Deus, que ele está no comando de todas as coisas. Particularmente na carta, ele vai mostrar o paradoxo mesmo, as coisas quase antagônicas do testemunho cristão e do incentivo de estar sempre alegre. E que esse incentivo vem em meio até a tristeza, até a aflição, até a dificuldade. Precisamente em meio à dificuldade, a momentos difíceis de crise, que a alegria do Espírito Santo se revela, que revela o seu poder sobre as nossas vidas. Ela não depende, então, dos nossos sentimentos. A alegria do Espírito Santo nunca vai se basear nos nossos sentimentos. Ela vai se basear completamente no amor de Deus para com as nossas vidas. João 4,18 diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Lembramos do aspecto passado do fruto do Espírito, o amor, que vai ser uma base para a alegria. A alegria do Espírito Santo, então, quando é reconhecida e presente sobre as nossas vidas, ela nos impulsiona, ela nos levanta, ela nos direciona a algo. Diferente da felicidade, que vai depender, vai estar condicionada a alguma coisa, a algum momento, a alegria independe de situações. Para a gente entender um pouquinho isso, eu quero lembrar com vocês sobre a vida e a história de Neemias. O livro de Neemias é um livro maravilhoso sobre reconstrução. Então vamos lá, vamos lembrar comigo. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. E ele vai conversar com um primo e vai descobrir que os seus conterrâneos, o povo de Jerusalém, está em uma situação calamitosa. A cidade está destruída, eles estão passando fome. E aí Neemias cai o seu semblante, ele fica triste com uma situação.
E ele vai chegar ao rei e vai fazer o pedido. O pedido é para que ele pudesse voltar a Jerusalém, reconstruir a cidade e dar dignidade ao seu povo. O pedido vai ser aceito, tá? Ele vai voltar para Jerusalém, porque o povo já havia perdido a noção de Deus. O pedido é para voltar para a reconstrução da cidade e ele vai fazer isso. Com a cidade reconstruída, o povo ajuntado, entra uma outra figura chamada Esdras, que é um escriba. O Esdras, então, vai trazer livros preciosos, que é o chamado livro da lei. Os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, que vai ser Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, chamado livros da lei. E ele passa a ler esse texto para as pessoas na porta das ovelhas. E ele começa a ler, e vamos ser sinceros, ele vai falar desde a soberania de Deus na criação até duras palavras sobre lei. Ao ouvirem tudo isso, sobre a grandeza de Deus, sobre a soberania de Deus, o povo vai simplesmente prantear. Ou seja, o povo foi novamente tocado pela presença do Espírito de Deus. Eles começaram a perceber quem é o Deus da história. Tocados pela presença, então, eles se comovem e começam a prantear, a chorar. Em meio a esse ambiente de choro, Neemias diz as seguintes palavras, Neemias 8:10. E disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada, preparados para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Com todo o texto pesado, com toda a conjuntura de quem é Deus, as pessoas se autocomiseraram. Neemias fala assim: não, vocês não podem estar tristes, porque a alegria é muito maior. A alegria não é o momento, a alegria é estar com Deus. Em meio à crise e à desolação, Deus trouxe alguém para que levantasse o povo, para que fizesse o povo a entender quem é a alegria, que a alegria é o Senhor, e os fortaleceria em meio à vida. E isso os impulsionou a voltar e se direcionar a Cristo, a Deus, perdão. Assim, a alegria como característica do fruto é a presença real do Espírito Santo em nossas vidas. Dessa forma, temos que aprender a olhar de frente todas as nossas perdas, crises, problemas, dificuldades e não fugir delas. Olhar. Temos que às vezes nos entristecer, vamos nos entristecer. Isso é natural do ser humano. Mas nós não podemos perder a alegria. Ao aceitar sem repulsas as dores que a vida nos proporciona, podemos encontrar o inesperado. Ao convidar Deus para participar com a gente dos nossos momentos difíceis, nós passamos a poder fundamentar as nossas vidas em uma alegria, em uma esperança, em qual é Cristo Jesus. A alegria, então, nos mostra a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Romanos 8:28 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se entendermos que o aspecto da alegria como caráter passa a centralizar Deus em nossas vidas, mesmo que em meio a medo, desconfiança, a alegria nos alicerça, então, a esperança, a ver o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Vamos nos lembrar, a alegria não é um sentimento. Ponto. A alegria não depende de circunstâncias. Ponto. A alegria é baseada no amor e no cuidado de Deus para com as nossas vidas. 2 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim: Como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo. Há muitos, nada tendo, mas possuindo extremamente tudo. É natural que nós, seres humanos,
possamos nos sentir abatidos, tristes, preocupados, ansiosos. Isso faz parte da natureza humana. Entretanto, alegrar-se em qualquer circunstância, mesmo as de crises, dificuldades, tristezas, ansiedade, abatimento, é algo que não depende de nós. É algo que depende apenas do Espírito Santo, que gera essa alegria ou fruto em nossas vidas. A alegria do Espírito não é uma alegria terrena, não é algo natural, humano, não é algo superficial, não é algo que se esvai, não é algo que se finda, não é algo que fracassa, é algo indizível, cheio de alegria, é algo cheio de maravilhas, antecipando a alegria radiante reservada a nós, seguidores de Cristo. Eu e você precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus passe a gerar em nós essa alegria que é a presença dele. Vamos ter momentos difíceis? Teremos. Mas esses momentos difíceis não podem acabar com a nossa alegria, porque ela está baseada no gerar do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você mais uma vez. Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer e pedir ao Senhor que o Senhor faça em nós, que o Senhor crie em nós essa ação do Espírito Santo, essa presença do Espírito Santo que nos alegra, independente de situações e de circunstâncias. Possamos estar passando por problemas difíceis, adversidades, crises, mas nós não queremos perder a nossa alegria, porque ela é o Senhor. Essa alegria é a nossa força. Então vem nos fazer ter olhos ao Senhor e perceber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Vem, Espírito Santo de Deus, e crie em nós um espírito inabalável. Crie em nós uma alegria fortalecida e gerada pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Ele te dê uma noite maravilhosa de descanso, uma noite restauradora e reparadora. Nós nos vemos domingo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz.